tema do presente vídeo é o estimador de variáveis instrumentais. E, como veremos, ele é um estimador não polarizado, ou seja, ele evita o viés mesmo nos casos de ruído colorido. Eu vou começar com essa primeira transparência, que é um pouco mais técnica do que as demais, mas ela é importante para a gente entender o que está por detrás da justificativa do estimador, né? Então, começando aqui com essa parte que está em verde, nós vamos fazer uma pequena alteração à definição de polarização. Até agora nós trabalhamos com a seguinte definição, que é o vetor de polarização é a esperança matemática da variável estimada menos seu valor real. Nós vamos relaxar um pouquinho essa definição para o que se conhece como polarização assintótica, em que isto parece com isso, mas a diferença é que agora imaginamos que θ-chapéu é estimado a partir de um conjunto de dados n que tende a infinito, ou seja, tolera-se alguma polarização para registros de dados abre aspas curtos, fecha aspas, mas imagina-se que à medida que esse conjunto de dados, se ele crescer, essa polarização tende a zero. É por isso que se chama de polarização assintótica. Muito bem, mas a razão principal disso não é o fato de n tender a infinito, até porque na prática a gente não tem isso, né? Mas a ideia, o que é? É podermos utilizar esta definição que ela surge neste contexto. Okay? Então, para isso, a gente vem aqui para o lado em azul, que é uma pequena teoria, e dizemos o seguinte, que θ-chapéu n converge em probabilidade para θ dizer que θ-chapéu converge em probabilidade para θ, isso é escrito dessa maneira, que basicamente é o que a gente tem aqui, né? Mas isso é verdade se tomarmos a probabilidade da diferença entre o estimado e o real, e a probabilidade disso ser maior do que um certo número pequeno positivo, tende a zero à medida que n tende a infinito. Ou seja, qual que é a probabilidade dessas coisas não coincidirem no infinito? Zero. Se ela tender para zero, dizemos que θ-chapéu converge em probabilidade e representamos isto desta maneira. Muito bem. A partir desse ponto, vamos lembrar que o estimador linear a gente representa por AY, né? E Y, por sua vez, a gente representa por psi-θ mais E. Esse tipo de desenvolvimento nós já fazíamos antes nessa configuração. E chegamos a um resultado de que a polarização assintótica é dada por essa expressão, que é muito parecida a uma que havíamos encontrado, em que ao invés de limite de probabilidade tínhamos esperança matemática. E essa é a justificativa para toda essa celeuma. Queremos relaxar o conceito de esperança para limite de probabilidade, porque aí vamos utilizar estas duas propriedades que se definem para limite de probabilidade, mas não se definem para a esperança matemática. Então, a primeira propriedade é que o limite de probabilidade do produto de duas matrizes que são função de mesmas variáveis estocásticas pode ser dado como o produto dos limites de probabilidade. Se isso aqui fosse esperança, eu só poderia colocar esperança aqui e esperança aqui se essas variáveis fossem independentes. Então, vemos que aqui está muito mais frouxo, eu não preciso da exigência de independência. E a segunda propriedade que usaremos é que o limite de probabilidade desse produto, isso aqui é apenas uma constante, né, é igual a um vetor C, se for estacionário, esse vetor que nós vamos entender como vetor de ruído, então esse vetor de números, eles
contém os índices de correlação entre o ruído e cada uma das colunas dessa matriz. Então, essas duas propriedades usaremos logo a seguir. Muito bem, então a definição do estimador de variáveis instrumentais aparece aqui nessa primeira linha. Ele lembra o mínimos quadrados em batelada, em que o mínimos quadrados tem psi no lugar dessa matriz Z. Mas utilizando então essa definição, vemos que a matriz A nesse caso é dada por isso, e aqui eu errei, isso aqui era para ser o Z. Okay? Muito bem, então da transparência anterior, em que tínhamos esse resultado, nós vamos substituir esse A aqui. E ficamos com esse resultado. Podemos chamar isso aqui de uma matriz A, isso de uma matriz B. As duas matrizes dependem das mesmas variáveis estocásticas, portanto, lançando mão da primeira propriedade, esse limite de probabilidade de um produto se transforma no produto de limites de probabilidade. E agora, lançando mão da segunda propriedade que mostramos na transparência anterior, isso daqui se transforma naquele vetor C, e como aqui não tenho um 1 sobre N, eu tenho que compensar esse detalhe aqui. Muito bem. Então, o objetivo é, para que esse estimador não seja polarizado assintoticamente, é que essa expressão tem que ir para zero. E a maneira mais natural de fazer isso tender para zero é solicitar que esse vetor de índices de correlação seja zero, ou tão pequeno quanto possível, idealmente zero. Agora, o que significa ser zero? Significa que o ruído não se correlaciona com as colunas desta matriz. E essa matriz é o que chamamos da matriz de variáveis instrumentais. Cada coluna não é um regressor do modelo. Os regressores do modelo continuam aqui. Okay? Aqui são variáveis que a gente escolhe e que temos a opção de escolher de tal maneira que não sejam correlacionadas com o ruído. Ora, se isso for verdade, então, por construção, esse vetor será zero. A grande questão, claro, é como escolher essas variáveis instrumentais. Então, vou propor algo absurdo para vocês perceberem que essa escolha não pode ser qualquer coisa. Então, se o objetivo é escolher alguma variável instrumental que não correlaciona com ruído, ora, então vou escolher variáveis aleatórias aqui e isso aqui será zero. Perfeito. Porém, se forem variáveis aleatórias, elas não apenas não correlacionarão com ruído, como também não correlacionarão com os regressores do modelo. E essa matriz se tornará singular e eu não conseguirei fazer essa inversa. Então, aqui nessa expressão temos a dica de como escolher ou quais são os princípios que devem reger a escolha de variáveis instrumentais. Por um lado, as variáveis instrumentais devem ser tão pouco correlacionadas com o ruído quanto possível, mas precisam manter correlação com os regressores do modelo. Então, nós vamos passar aos exemplos e ali discutiremos então duas escolhas clássicas para as variáveis instrumentais. Esse exemplo ele aparece no livro, ok? Nós vamos ver esse exemplo em vários pontos de vista. Então, vamos começar com o caso de um modelo de erro na equação, de erro na saída. Então, temos uma parte ARX sem parcela de ruído aqui e o ruído aparece somado à saída. Então, é um modelo com dois parâmetros, chamaremos isso aqui de θ1, esse parâmetro de θ2. Okay? E utilizando mínimos quadrados convencional, eu vou mostrar esses resultados sempre aqui à esquerda. Então, esse aqui é o mínimos quadrados, essa estimativa para θ1, essa estimativa para θ2, obviamente feitas muitas realizações, e vemos então que a esperança média disso daqui não está em torno de 0,7, que é o valor nominal.
Portanto, existe viés, né, na estimativa do parâmetro θ1, não existe viés na estimativa do parâmetro θ2. Esse viés aqui, ele não, que é mais ou menos esse tamanho, né, ele não surpreende, porque sabemos que o estimador de mínimos quadrados ele é enviesado para o caso de modelos de erro na saída. Muito bem. Então vamos rodar o estimador de mínimos, de variáveis instrumentais, que é o resultado que aparece aqui. Então, variáveis instrumentais, com o seguinte instrumento. Nós vamos escolher como primeiro instrumento a predição de um passo à frente do modelo obtido por mínimos quadrados, por exemplo. E a segunda variável, eu posso pegar simplesmente isso daqui, porque como essa variável não tem ruído, então, por definição, ela não correlaciona com ruído e também tem que estar fortemente correlacionada com os regressores do modelo, uma vez que é uma das entradas do modelo. Ou melhor, é a entrada do modelo no instante de K-1. Deixa eu discutir rapidinho a respeito da predição de um passo à frente. Vamos lembrar da definição. Então, os dados podem ser representados desta maneira, em que isso daqui chamamos a predição de um passo à frente, e esse aqui é o vetor de resíduos, que estatisticamente se aproxima ao ruído. Então, observe que se eu escolher apenas esta parcela, que é a predição de um passo à frente, que eu estou colocando aqui, eu excluo uma parcela que majoritariamente representa o ruído. Essa solução ela não é perfeita, como veremos na próxima imagem, porque se eu estimo esse θ utilizando mínimos quadrados, e aqui existe viés, portanto, isso aqui tem viés e isso daqui não é exatamente uma boa representação do ruído, então é uma coisa assim, mais ou menos, né? Mas nesse caso aqui, em que o ruído não é alguma coisa muito fortemente correlacionada, observe que o problema de polarização foi satisfatoriamente resolvido pelo estimador de variáveis instrumentais, que ao contrário dos demais estimadores que vimos, ele não se propõe a modelar o ruído. No estimador estendido de mínimos quadrados, a gente modela o ruído via o modelo MA. No estimador generalizado de mínimos quadrados, a gente modela ruído também, seja como ARMA, seja como AR, enfim, o estimador de variáveis instrumentais, ele não se propõe a modelar ruído. Muito bem. Agora, vamos optar por um segundo conjunto de variáveis instrumentais. Aqui, ao invés de colocar a predição de um passo à frente, vamos colocar isto daqui. Observe que, novamente, pelo fato de se tratar de medições do sinal de entrada, eles não têm o ruído neles. Então, eu satisfaço aquela ideia de ser zero. Okay? E também eles estão correlacionados com os regressores do modelo. Então, do ponto de vista de polarização, está resolvido o problema igual a esse caso de cá. Contudo, se vocês observarem, essa largura ela é menor do que essa largura. Ou seja, o viés nos dois casos é zero, mas aqui a variância ela é maior. E ela é maior porque estas variáveis têm menos correlação com os regressores do modelo do que essas variáveis. Então, logo percebemos que existe uma troca aqui. Se eu reduzir a correlação, por um lado, eu posso manter o princípio da não polarização, mas eu precisarei trabalhar com variâncias um pouco mais elevadas. Muito bem. Deixa eu terminar essa imagem dizendo que esse é o modelo de erro na saída. Ao realizar o mesmo exemplo com o modelo Armax, no caso aqui, né? Então, a equação está aqui e o ruído é da forma MA de primeira ordem.
os resultados são praticamente idênticos aos que estão mostrados aqui, de forma que eu não vou repetir figuras. Okay? Vamos para um caso mais grave. O caso mais grave é um modelo ARX, essa parte é ARX, mais o modelo de ruído é AR. Então, é um modelo AR-ARX. Então, quando fazemos o modelo AR-ARX e resolvemos o problema por mínimos quadrados, observe que o viés é gigante, né? O 0,7, sei lá, está por aqui. Então, esse viés ficou muito grande. Moral da história, ao utilizarmos essa predição de um passo à frente, ela ainda tem correlação com o ruído, mais correlação do que seria desejável. De modo que, ao utilizar variáveis instrumentais, observe que o viés melhorou, mas não resolveu, está longe de resolver. Aqui o 0,7 onde está, e aqui o valor médio está por volta disso. Ou seja, ainda há viés. Por quê? Porque nesse caso, a predição de um passo à frente, obtido com o estimador de MQ, ainda tem correlação. Então vamos para este caso, e nesse caso sabemos que o sinal de entrada não tem correlação e, portanto, o viés está resolvido ao custo de trabalharmos com uma variância razoavelmente maior do que anteriormente observado. Mas tudo bem, essa é a troca justa. Esse exemplo, o código dele, o script, está nesta função, xvi.m, que vocês encontram no ResearchGate. Antes de fechar, faço uma última discussão bastante interessante e curiosa. Imaginemos agora esse cenário em que o sistema está em malha fechada e eu quero achar um modelo para o processo, que é essa caixinha aqui. Para isso eu busco dados de entrada e dados de saída, como de praxe. Eu agora escolho estrutura, regressores e vamos estimar os parâmetros. Muito bem. Existe ruído à saída, o que não nos assusta, mas o grande problema aqui é que devido a malha estar fechada, observe que esse ruído acaba aparecendo de alguma maneira na entrada U. Então temos ruído tanto na saída como na entrada, caímos no problema de erro nas variáveis, que é um problema enjoado de lidar. Okay? Muito bem, então a escolha de variáveis instrumentais utilizando o de K-1 e o de K-2, como fizemos antes, vai melhorar, mas talvez ainda não resolva. Uma alternativa muito interessante é utilizarmos como possíveis variáveis instrumentais regressores que utilizem a referência. Então, podemos utilizar, por exemplo, um cenário como esse. A referência, se essa malha faz alguma coisa, então é claro que essa referência correlacionará tanto com a entrada como com a saída, portanto, atende aquele critério de se correlacionar com os regressores do modelo e, claramente, essa variável não tem qualquer relação com ruído, portanto, aquele Czinho ele é zero. Mas, lembrando que isso aqui agora ainda está menos correlacionado com a entrada e com a saída comparado às soluções anteriores. Então, em princípio, esta escolha de variáveis instrumentais resolve o problema de viés, mas a um custo de um aumento ainda maior na variância do vetor de parâmetros estimado.